E aí pessoas, eu sou Edu Reis, você está no canal Tristos. No vídeo de hoje a gente vai trazer o prometido vídeo de regras de Iki, um jogo dos artesãos de Edo saído pela Conclave Editora, né? Um jogo de 2 a 4 jogadores, eu acho que não tem modo solo, eu acho que é 2 só. Acho que tá certo isso? Eu acho que é 2 a 4 jogadores, tá? Onde a gente é um mestre artesão, vai contratar novos artesãos para se tornar, né, tentar se tornar o melhor, o mais novo Edoku, que nada mais é do que o filho de Edo. Então, bora ver como é que funciona esse jogão que chegou pela Conclave agora no ano de 2022. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Iki, um jogo dos artesãos de Edo. Iki é um jogo de estratégia que se passa no Japão durante o período de Edo, 1603 a 1868. Edo era o nome de Tóquio durante esse período. Na área de Nihonbashi estava localizado o mais animado mercado da cidade. Ao longo da rua principal de Nihonbashi, muitos lojistas de diferentes ramos de atividades estabeleceram suas lojas e ficavam convidando os clientes para fazer negócios. Próximo dali, havia um mercado de peixes onde muitos barcos chegavam com sua pesca, e onde você podia ouvir as vozes dos pescadores e de seus clientes. Morando em casas ao redor da rua principal, essas chamadas de nagayas, artesãos e mercadores com diferentes habilidades ajudavam no apoio às pessoas comuns de Edo. Dizia-se naquela época que haviam entre 700 a 800 diferentes profissionais e muitos destes profissionais únicos estão retratados nas cartas deste jogo. Fabricantes de lanternas ou leques dobráveis, fabricantes de tatames, entalhadores, mascates, vendedores de sushi e tempurá, geishas e atores de kabuki. Viva durante um ano inteiro em Edo e tente se tornar o melhor Edoku, filho de Edo, participando do bem-estar e da prosperidade de Edo e de seus cidadãos. Contrate personagens com diferentes habilidades, faça-os trabalhar na rua principal de Nihonbashi e aumente a experiência deles até chegar à honrosa aposentadoria. O vencedor será o jogador com maior quantidade de Iki, um conceito filosófico do período de Edo que representa a maneira ideal de se viver uma vida cívica. Bom, o setup do jogo é bem simples. A gente vai colocar aqui o tabuleiro principal aqui da rua principal, né? Aqui no centro da mesa, ao alcance de todo mundo. Vamos pegar o marcador aqui de rodadas, marcador de calendário, e vamos colocar aqui no primeiro espaço do calendário, nesse quadrinho aqui da primavera. É um jogo que é jogado em determinadas fases, determinadas rodadas. A cada 3 rodadas se encerra uma estação do ano e no final da última estação a gente ainda tem uma 13ª rodada, que é a fase do ano novo. Vamos pegar essas fichinhas aqui de Ikis e é muito importante a gente notar algum conceito. Quando aparecem na iconografia do jogo essas fichinhas rosadinhas, tá? Elas são pontos imediatos. A gente vai colocar lá no finalzinho da trilha de pontuação. Todas elas com 30 voltado para cima. Assim que um jogador consegue chegar no 30, ele vai pegar uma fichinha dessas, trazer para sua área de jogo e vai voltar lá para o 0 dessa trilha. Então são pontos imediatos que ele consegue durante o jogo. Quando aparecer esse símbolozinho aqui de uma flor vermelha, ela quer dizer que é ponto no final do jogo, certo? Então, pontos rosinhas são pontos imediatos e pontos flores vermelhas são pontos no final da partida. Embaralhe essas 4 fichinhas de incêndio, misture bem elas, porque elas têm o verso igual, certo? E, diferente do que eu imaginei na minha primeira partida, elas não têm nada a ver com as cores dos jogadores, é apenas coincidência mesmo. A gente vai colocar elas aqui, não vamos mexer nelas neste primeiro momento. A gente também vai pegar os marcadores de combate a incêndio de cada jogador, vai formar uma pilha, colocando aqui na posição 0. Lembrando que o jogador que estiver mais em cima, se caso eles estejam na mesma posição, o jogador que estiver mais em cima é o primeiro a jogar, e assim sucessivamente. Separe também as fichas de peixes, cachimbo e trouxinha de tabaco.
A gente vai usar primeiramente essas aqui, que são as da primavera, que são essas rosinhas. E vamos colocar elas nos espaços indicados. As de peixe aqui. As de cachimbo aqui. E as de trouxinha de tabaco aqui. A gente vai falar sobre cada uma delas quando a gente for apresentar todos os tipos de ações aqui nos espaços da rua principal. As fichas das demais estações a gente vai deixar próximo do tabuleiro, a gente não vai utilizar elas agora. Aleatoriamente a gente vai pegar 6 dessas 10 cartas de edificação e vai colocar aqui próximo do tabuleiro. Essas serão as edificações disponíveis para os jogadores construírem durante a partida. Não entram mais edificações, são apenas essas que estão disponíveis durante a partida. Além disso, a gente vai pegar aqui e separar as fichas de mons, que são as moedas do jogo, moedas de 1 mon e de 4 mons, certo? Deixar próximo do tabuleiro também. As moedinhas de Koban, que são aquelas moedinhas, né, que tem naqueles gatinhos, sabe? Os recursos de madeira e arroz. E também as sandálias, né? As sandalinhas que vão ajudar a gente a se locomover mais do que nossa ação programada. Todas próximas do tabuleiro. Separe também as cartas de personagens por estação. A primeira estação como sendo a primavera, a gente vai utilizar essas cartas aqui de personagem. Então a gente vai deixar esse baralho próximo do tabuleiro. Também já vai deixar separadas as cartinhas das próximas estações, como o verão, o outono e o inverno. Cada estação a gente vai utilizar um baralho desses aqui. Quaisquer cartas que sobram de uma estação anterior, elas são descartadas e elas não voltam para essa estação, a menos que elas já estejam posicionadas no tabuleiro ou os personagens já tenham sido aposentados no tabuleiro do jogador, como a gente vai ver posteriormente. Existem também algumas fichas especiais que elas são dadas aos jogadores quando determinado personagem se aposenta. Elas dão algum poder especial para o jogador e elas também vão ficar próximas do tabuleiro à disposição de todos os jogadores. Cada jogador então vai escolher uma cor. Nesse caso aqui é o exemplo do jogador vermelho. A gente vai ter essa peça aqui que vai representar o jogador vermelho lá na rua principal. Tá? Vamos deixar ela aqui assim por enquanto. Cada jogador vai começar com um total de 4 mons, né? Exatamente 4 moedinhas de 1 mon e uma de 4 mons. Vamos deixar aqui próximo do tabuleiro também. Cada um também começa com uma sandália. Vamos deixar aqui as demais sandálias que a gente for ganhando. A gente vai botar dessa pilha aqui. Nós também começamos com um arroz, certo? Vamos deixar aqui próximo também. Temos também 4 kobuns, que eles vão representar os nossos artesãos. Então a gente vai colocar eles 4 aqui nesses espacinhos, certo? Toda vez que a gente contratar um artesão, a gente vai colocar um kobun desse sobre a cartinha do artesão para representar que aquele artesão é do jogador vermelho. Cada jogador também tem o meeple do Ikizama, que é esse carinha aqui com o chapéu. Esse cara aqui, ele vai ficar neste espaço, certo? E ele vai principalmente definir qual que é a ordem de turno dos jogadores. Então esse cara aqui é o seu principal ajudante. Além disso, a gente vai pegar o marcador de Ikki de cada jogador e botar lá no espaço 0 da trilha de Ikkis, que são os pontos de vitória. Lembra aquelas florzinhas rosinhas? Então, esse aqui vai lá no espaço 0 daquela trilha. Vamos pegar então o Oikata, que é esse personagemzinho aqui de cada jogador, que é o que representa cada jogador aqui na ilha, aqui na rua principal. E a gente vai colocar eles nesse espaço inicial aqui. O manual ele nos diz para a gente começar a definir a ordem do turno para o jogador que mais recentemente visitou o Japão. Mas você pode escolher de forma aleatória ou a forma que você quiser, a forma que você preferir, a ordem do turno inicial, certo? Eles vão ficar aqui nessa filazinha e o primeiro jogador sendo aquele que está mais à frente da fila para seguir na rua principal. Antes de começar o jogo ainda, a gente vai pegar essas 4 cartinhas aqui que são os personagens iniciais e a gente vai abrir elas próximas do tabuleiro. Começando pelo primeiro jogador, ele deve escolher um desses personagens e colocar ele imediatamente em um desses espaços dos artesãos aqui. Nesse exemplo de partida para 3 jogadores, cada jogador vai ter o seu artesão inicial em uma das nagaias, ou possivelmente ele pode querer colocar em uma das nagaias que já tenha outro jogador. Tá? Só que se ele colocar em uma dessas nagaias aqui, mais próximas do centro da rua, ele deve pagar mais 2 moedas.
Inicialmente, cada personagem, inicial pelo menos, não custa nada, certo? Mas, se você botar ele aqui, em uma desses quatro espaços do cantinho, bem no meio das nagaias, ele paga mais 2 mons, ou seja, 2 moedinhas. Futuramente, os personagens vão custar uma quantidade de moedas. No caso, esse aqui custaria 3 moedas, 3 mons. E também aumentaria o seu nível de combate a incêndio imediatamente. Como eu falei antes, assim que você coloca um artesão, seja o inicial ou seja qualquer outro artesão, em uma nagaia, você vai colocar um dos seus kobunzinhos aqui, nesse primeiro espaço da trilha aqui, de especialidade daquele personagem, daquele artesão. Quando o outro jogador vier no espaço de ação onde está o seu personagem, se ele ativar o seu personagem, ou seja, esse aqui, por exemplo, o mascate de ovos cozidos, ele ganha imediatamente um arroz. Ele vai ganhar o arroz e, por ter ativado a carta de outro jogador, aquele artesão vai subir de nível um espacinho, certo? Isso aqui pode acontecer várias vezes. Se o mesmo jogador vermelho vier e ativar o seu artesão vermelho, ele não vai subir de experiência, só se outros jogadores utilizarem ele. Você pode usar quaisquer personagens que estejam na mesma nagaia, ou seja, nesse espaço de ação aqui, nessa área aqui de ação, você pode colocar aqui o seu trabalhador, o seu Oikata, fazer a ação que está aqui nesse banner, aqui na frente da loja, e também utilizar quaisquer artesãos que estejam aqui, indiferente de quais jogadores sejam seus donos. Para cada vez que outro jogador utilizar uma carta com um artesão de outra cor, lembre que aquele artesão vai subir um nível. O artesão, quando sobe no nível redondo, ele automaticamente se aposenta e vai para a área de jogo do jogador. E o Kobun volta para aquele espaço inicial que a gente tinha definido. No início de cada rodada, os jogadores pegarão seus Ikizamas e na ordem de turno, eles deverão escolher quantos espaços o seu Oikata irá andar ali na rua principal. Ou seja, partindo aqui desse primeiro espaço, ele vai sempre andar neste sentido, certo? E aí o número de casas que o jogador, que o seu Oikata vai andar, depende de quantos espaços, em qual desses espaços aqui você vai colocar o seu Ikizama. Neste caso aqui, o jogador vermelho pretende vir aqui nessa ação para comprar uma trouxinha de tabaco. Ou seja, ele quer andar 1, 2, 3, 4 espaços. Ele vai colocar o seu Ikizama no espaço 4. Seguido pelo jogador azul, que é o próximo jogador da fila, ele vai poder escolher entre 1, 2 e 3, certo? Porém, se ele quiser também andar 4 espaços, tem esse primeiro espaço de ação aqui, que é um pouquinho inferior, certo? Mas você pode escolher andar de 1 a 4 espaços. A gente vai descobrir depois o porquê que ele é um pouquinho pior. Mesmo assim, ele te dá a compensação de poder andar quantos espaços você quiser, certo? Então, digamos que o jogador azul queira andar apenas 3. Sobrando para o jogador amarelo andar apenas 1, 2 ou utilizar o espaço aqui que te dá mais liberdade de movimento, de 1 a 4. Ele vai andar 2. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas aquela carta que sobrou das cartas iniciais, ela volta para a caixa do jogo, ela não vai mais aparecer nesse jogo. Lembra que eu falei que a gente vai ter um baralho para cada estação? A gente vai pegar, dar uma embaralhada nele, certo? Deixar ele aqui ao lado do tabuleiro e vamos abrir 4 personagens que estarão disponíveis nesta primeira rodada. Vou deixá-los assim. Bom, mesmo o vermelho sendo o primeiro jogador que escolheu a posição do seu Ikizama antes de todos os outros, a ordem de fazer as suas ações propriamente dito, a ordem do turno, vai se dar conforme aquela trilha lá de cima, do Ikizama. Ou seja, neste momento, o primeiro jogador será o jogador amarelo. Então, o jogador amarelo, mesmo estando atrás, ele move seu Ikizama primeiro, já que o seu Ikizama está mais à esquerda naquela trilha lá. Então, ele colocou que seu Oikata moveria 2 espaços. Saindo aqui dessa ruazinha, ele vai mover 1, 2. Porém, ele pode, e ele quer fazer neste momento, gastar uma sandália para mover mais um espaço. Lembrando que todos os jogadores já começam com uma sandália. Você pode gastar quantas sandálias quiser para mover mais espaços, mas nunca para mover menos. Neste caso aqui, é como se ele tivesse movido 3 espaços. E aqui, nesta ação, ele decide aumentar o seu nível de combate a incêndio,
o que ele faz imediatamente. E também ele vai querer pegar esse arroz aqui. E como esse artesão aqui é de outro jogador, ele aumenta de nível. Esse arroz aqui vai para a reserva pessoal do jogador amarelo. E essa foi a jogada do amarelo. Antes de fazer essa ação, ele pode imediatamente contratar um dos personagens disponíveis ou ganhar um equivalente a 4 mons, 4 moedas. Neste caso aqui, o jogador amarelo sabe que vai parar aqui, então ele decide gastar 3 mons e já colocar um personagem aqui. Obviamente ele vai colocar um Kobun dos seus aqui. E como ele parou aqui nesse espaço, lembrando que essa caminhada é feita depois de contratar, como ele parou aqui, ele pode fazer essa ação imediatamente, pagando 2 mons para ganhar 4 Ikis, 4 pontos de vitória na trilha das flores rosadas, das flores de cerejeira, imediatamente. Mas como esse artesão é do mesmo tipo dele, certo? Ele não vai subir, né? É da cor dele, ele não vai subir de nível. Porém, quando você contrata os seus trabalhadores, você já pode posicioná-los estrategicamente a ponto de saber onde que os outros jogadores vão estar posicionando os seus oikatas. Nós vamos aumentar aqui 3 pontos para o jogador amarelo, devido ao seu 4 pontos, devido ao seu artesão, e se encerrou a vez do jogador amarelo. Então agora ele pega o seu Ikizama de volta para o seu tabuleiro. Uma questão muito importante, quando você coloca o seu marcador aqui, o seu Ikizama aqui, você não vai poder contratar nenhum jogador, nenhum personagem, e também não vai poder ganhar aqueles 4 mons. Ao invés disso, você vai poder ganhar só 1 mon da reserva, certo? Então você vai abdicar dessa ação para ganhar só 1 mon, poder andar quantos espaços quiser e ser o primeiro jogador a fazer a sua ação aqui andando pela rua principal. O jogador azul então decide contratar este personagem aqui, esse artesão. Ele vai colocar aqui, sabendo que o jogador vermelho vai andar 4 espaços, querendo que eles subam de nível aqui. Ele então vai colocar o seu Kobun aqui e também pagar as suas 3 moedas, pois é o custo desse artesão. Feito isso, ele vai andar os seus 3 espaços definidos pelo seu Ikizama. 1, 2, 3. O jogador azul também poderia, se quisesse, gastar sandálias para andar mais espaços, mas ele quer fazer esta ação aqui, subindo o seu nível de combate a incêndio, que eu já tinha deixado aqui para cima, né? Então, logo que ele chega, como ele está em cima, ele vai ser o primeiro jogador a escolher a ordem de turno na próxima rodada, certo? Porque estando empatado com o amarelo, só joga primeiro quem está em cima. Ao chegar aqui, então, ele fez esta ação, pode fazer em qualquer uma das ordens, em qualquer ordem, né, de turno, mas no caso ele quis começar por aqui, ele vai pagar também 2 mons para conseguir 4 pontos, empatando com o jogador amarelo. Por fazer isso, ele faz com que esse personagem aqui ande mais 1, e ele também vai pegar um arroz, fazendo com que o personagem vermelho também ande mais 1. No caso, ele estava aqui antes, né? Ele anda mais 1. E se encerrou a jogada do jogador azul. Ele pega o seu Ikizama e volta para o seu tabuleiro. O jogador vermelho, então, chegando a sua vez, sendo o último jogador lá para fazer a sua ação, ele deve escolher contratar um desses personagens, ou, como é o caso, se ele não quiser contratar nenhum deles, ele ganha 4 mons. E é o que ele faz. Ele vai ficar com um dinheirinho para guardar, né, para fazer mais ações. Como ele não contratou ninguém, ele ganhou o dinheiro, né? Ele vai andar seus 4 pontos de movimento. 1, 2, 3, 4. E já que ele conseguiu guardar um dinheirinho, aqui ele pode fazer o seguinte. Ele pode comprar tanto uma trouxinha de tabaco. Essas trouxinhas vão te dar pontos de vitória, tá? São pontos no final do jogo, por isso são as florezinhas vermelhas. E se você tiver pelo menos um cachimbo no final do jogo, pode ser só um, você vai dobrar os pontos de vitória dados por todas as suas trouxinhas de tabaco. Quando você para nesse espaço de ação, você pode comprar uma trouxinha de tabaco, ou um cachimbo, ou uma trouxinha e um cachimbo, certo? Então, um ou 2. Nunca 2 trouxinhas e nunca 2 cachimbos. Então, nesse caso aqui, o jogador vermelho decide gastar aqueles 4 mons que ele recebeu para pegar este cachimbo, que já aumenta o espaço, já aumenta em um espaço a trilha, né, de combate a incêndio,
fazendo com que ele seja o primeiro jogador na próxima rodada. E também essa trouxinha aqui que vai dar 2 pontos no final do jogo para ele. Ambos vão lá para o seu tabuleiro de jogador. Depois disso, ele vai querer pegar aquele arroz ali, fazendo com que esse cara aqui suba de nível. E aqui ele vai pagar 1 mon para fazer com que um dos seus trabalhadores suba de nível, aposentando então o seu mascate de ovos cozidos. Quando um personagem é aposentado, como eu falei, ele vai lá, essa carta vai lá para o tabuleiro do jogador e o seu Kobun volta para a sua disposição de Kobuns disponíveis. E esse espaço aqui vai ficar disponível para todos os jogadores. Como ele utilizou um espaço de ação de outro artesão, né, de outro jogador, aquele artesão sobe de nível. Por fim, seu Ikizama volta para sua área de jogo. Então, o Ikizama vai voltar para esse espaço aqui. Os Kobuns, que representavam os seus artesãos que se aposentaram, vão vir para esse espaço aqui. As cartas dos artesãos aposentados, você vai colocar elas nesses espaços aqui. Então a gente tem espaço para todas as 5 cores do jogo, certo? E é isso aí, né? Esse aqui foi o final da vez do jogador vermelho. Assim que todos os jogadores tiverem feito as suas ações, a gente vai avançar aqui no calendário, certo? E a gente vai ter uma fase de manutenção. O que a gente faz nessa fase? Primeiro, a gente vai pegar e todos os trabalhadores aqui, todos os artesãos que não foram escolhidos, vão receber uma bonificação aqui de uma moedinha. Então, antes de você contratar qualquer um desses aqui, você vai ganhar essas moedas, podendo utilizar elas, inclusive, para pagar o custo do artesão. E a gente vai abrir até formar 4 novos artesãos disponíveis para a próxima rodada. E assim, a gente vai começar uma nova rodada. Para começar uma nova rodada, a gente vai então colocar os nossos Ikizamas, né, para definir a ordem ali do turno, a ordem das ações. E o primeiro jogador a fazer isso é o jogador vermelho. Ele vai pegar o seu Ikizama e ele vai decidir quantos espaços ele vai andar. Bom, até aí vocês já entenderam como é que funciona a dinâmica do jogo. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as ações disponíveis nos outros casos, nas outras nabaias. As ações aqui são bem simples. Neste espaço aqui você pode trocar um arroz, vender, né, um arroz para ganhar 4 mons, ou vender uma sandália para ganhar 4 mons. Bem simples. Esse espaço aqui é bem importante. Você vai pagar 1 mon para você ganhar um arroz, ou você vai pagar 1 mon para fazer uma construção. Lembra aquelas cartas que a gente separou lá no início do jogo? Então, para construir qualquer uma delas, a gente vai ter que pagar esses recursos que estão aqui, além daquele 1 monzinho ali, certo? E quando a gente fizer isso aqui, a gente vai colocar ela em algum lugar no tabuleiro, em uma qualquer, né? Uma nagaia qualquer, e vamos também colocar o nosso Kobunzinho neste espaço aqui, certo? Kobuns que estejam em uma construção, eles não precisam ser alimentados, ok? A gente vai falar sobre essa alimentação aqui, né? Sobre esse pagamento deles mais adiante no jogo. Nesse caso aqui, o Teatro Kabuki vai valer 26 pontos no final do jogo para o jogador vermelho. Esse espaço aqui de baixo é bem interessante. Aqui é onde você compra peixes. E os peixes têm uma pontuação específica para eles lá no tabuleiro do jogador. Aqui ó, a gente tem um espaço para até 4 peixes diferentes. A gente não pode ter 2 peixes da mesma estação, certo? Então ou você escolhe comprar o peixinho mais barato, ou o peixe mais caro, que também vai te dar algum pontinho a mais no final do jogo. Logo que você comprar o peixe, ele vem para cá e você vai ganhar, e no final do jogo, essa pontuação aqui de baixo do último peixe que você comprou. Então se tiver 4 peixes, você vai ganhar 15 pontos de vitória no final do jogo, mais quaisquer pontos que estejam nas fichas do peixe. Essas 3 nagaias aqui, essa última aqui antes do início da rua, nessa nagaia aqui você pode pagar 6 mons, tá de cabeça para baixo aqui, né? Porque o tabuleiro ele é espelhado, então aquele lá fica de frente para nós, esse aqui fica de frente para quem está sentado do outro lado da mesa. A gente paga 6 mons para conseguir um Koban. Os Kobans eles são utilizados para fazer ponto no final do jogo, e algumas construções você precisa deles para te construir, como requisito para construir. Ou você pode pagar 10 mons por 2 Kobans,
ou simplesmente, né, não quero comprar nenhum Koban, ganhar 2 Mons. A partir do momento que o seu Oikata passa por essa divisão aqui assim, todos os seus trabalhadores, né? Então digamos que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho esse trabalhador aqui, esse artesão, certo? E ele está aqui nesse nível. Toda vez que eu passo aqui, todos os meus artesãos vão subir um nível. Isso aqui, mesmo que eu não pare nessa casa aqui, eu posso passar, né? Simplesmente passei aqui, imediatamente eu faço isso. Subo um nível de todos os meus artesãos. Inclusive eu posso, em algum momento, né, dependendo do nível que os meus artesãos já estão, eu posso acabar fazendo com que eles se aposentem só de fazer passar por aqui, certo? Bom, essa ação aqui dessa loja é comprar 2 sandálias por 2 Mons. E aqui eu compro 2 arroz por 3 Mons. Sempre quando a gente terminar uma rodada a ponto de terminar uma estação do ano e começar uma nova, a gente segue os seguintes passos. Quaisquer cartas de artesão que estejam abertas, que não foram contratados, são descartadas e a gente vai abrir um novo baralho com 4 cartas daquele novo baralho da nova estação. Quaisquer moedas que estavam entre esses artesãos, né, sobre eles, também são descartadas. A gente vai seguir esse símbolozinho aqui, né, que a gente também tem aqui especificado na fase C do nosso tabuleiro. Né, sempre quando a gente termina uma rodada, a gente bonifica ali. Nesse caso que a gente está fazendo essa ação aqui do meio, né, que é entre as estações, também a gente tem que cuidar porque às vezes tem alguns incêndios. A gente vai falar dos incêndios em seguida. Então, a primeira coisa que a gente faz é, então, trocar as cartas. E aí agora, né, a gente descartou as cartas, a gente vai para a fase de salário. O salário, que é o dia de pagamento, nada mais é do que a gente receber os bônus de onde estão os nossos meeples aqui, os nossos kobuns, certo? Então, nesse caso aqui, o jogador vermelho ganharia 2 pontos, 2 ikis imediatamente, porque o seu kobun está aqui mais evoluído, né? Está um nível acima. A gente vai fazer isso com todos os kobuns que a gente tiver. Alguns deles, como é o caso do azul aqui, não vai ter nada, tá? Então só quando ele subir para a aposentadoria que vai ganhar alguma coisa. E quaisquer dos seus artesãos que estiverem aposentados lá no seu tabuleiro, você vai ganhar essa bonificação que está aqui nesse círculo. Nesse caso aqui, o jogador que tinha esse artesão ganharia 3 ikis imediatamente e 2 Mons, 2 moedinhas. Feito isso, todos os jogadores conseguiram ganhar ali seus salários. A gente vai para a próxima, que é a fase aqui da florzinha, que é a pontuação conforme as nossas nagaias. Vamos tirar um pouco o zoom aqui para a gente dar uma olhada melhor. Nesse momento, então, a gente vai pontuar cada uma das nagaias. Essa aqui de cima, toda amarela, essa aqui toda azul, esta outra aqui, azul e amarela, e essa outra aqui, toda azul também. Como é que funciona essa pontuação, então? A gente vai em cada nagaia, cada uma delas que tiver pelo menos 2 personagens da mesma cor, vão pontuar aquela cor. Nesse caso aqui, essa primeira, só tem um personagem marrom, logo não se pontua nada. Na próxima nagaia ali, o azul e o marrom também só tem um, então também não se pontuaria nada. Mas temos 2 cartas amarelas, logo a gente vai multiplicar o número de conto dos seus controladores da sua cor vezes o número de cartas daquela cor ali. Então, por exemplo, aqui eu tenho um personagem no amarelo, que o amarelo vai pontuar, vezes 2 cartas amarelas. Então o jogador azul aqui ganharia 2 pontos. A mesma coisa serve para o jogador vermelho. Ele tem um personagem amarelo, sendo que são 2 amarelos. Então ele também ganharia 2 pontos diretamente lá na sua trilha de ikis, as florzinhas rosinhas. Já nesta nagaia aqui e nessa aqui de baixo, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Temos aqui 2 personagens amarelos e aqui 2 personagens roxos. E em ambas as situações, os personagens são controlados pelo mesmo jogador. Nesse caso, o jogador aqui ganharia 2 personagens vezes 2 cartas daquela cor. 4 pontos. Aqui em cima no amarelo, a mesma coisa. Note que aqui o jogador vermelho tem uma construção. Construções não pontuam para ver a maioria aqui das nagaias. Então aqui somente o amarelo ganharia seus 4 pontos, assim como o azul aqui embaixo.
Numa partida entre 3 e 4 jogadores, a gente tem também uma pontuação para os personagens aqui dessas aqui do meio. Por isso que elas têm essa bonificação não, esse custo mais alto aqui de mais 2, né? Porque elas fazem parte de uma Nagaia central, né? Pelo menos nessa fase de pontuação. Neste caso aqui, a gente tem uma carta roxa, uma marrom, uma amarela e outra amarela. Então, a gente vai pontuar somente as amarelas. Então, o jogador amarelo tem um personagem vezes 2 cartas amarelas, 2 pontos. E o azul também, um personagem vezes 2 cartas amarelas, 2 pontos. Antes da gente começar a próxima estação, então a gente tem esse último detalhezinho aqui. Infelizmente está de cabeça para baixo, porque eu estou gravando com o sentido diferente do tabuleiro. Aqui a gente vai ter que pagar um arroz que a gente tiver para cada personagem nosso no tabuleiro. Então cada personagem nosso que está trabalhando, que não está em uma construção, tá? Eu tenho que pagar um arroz. Caso eu não consiga alimentar todos os meus personagens, digamos que o jogador azul só tenha um arroz e ele tem aqueles 2 personagens ali, ele deve pagar o arroz para um dos seus personagens e o outro ele deve descartar. O seu Kobun volta para a sua área de jogo e a carta que você descartou é descartada e volta para a caixa do jogo. Alguns momentos do jogo também a gente vai passar por um incêndio, tá? O incêndio ele ocorre 3 vezes na partida, ok? E ele pode acontecer em qualquer uma das Nagaias que a gente tem aqui, certo? Então esse primeiro incêndio aqui vai ser na rodada 5 para 6, no final da 5, antes de começar a 6, um incêndio de força 5. E como é que funciona o incêndio? Fase do incêndio, então, a gente vai pegar a primeira ficha do topo lá das fichas de incêndio, né, essa que estiver aqui em cima, e vai revelar ela. A gente vai ter aqui uma cor, né, com uma textura, e a gente vai ver qual das Nagaias que tem essa textura. Neste caso aqui, é essa Nagaia aqui, certo? Então isso quer dizer que daqui para lá, sempre de fora para dentro, começou um incêndio, certo? E aí o incêndio inicialmente, esse incêndio dessa primeira rodada que a gente está simulando, ele é um total de 5 de força. Tá? Então a gente vai lá na nossa região, na nossa área de incêndio. Aqui começou um incêndio de 5. Então a gente vai ver que aqui, ó, quem controla é o jogador amarelo. Ele tem força de combate a incêndio 5? Não, ele tem 4. Então essa carta aqui ela é descartada. O seu Kobun volta lá para a área do jogo dele, né, para o espaço lá, e essa carta aqui sai do jogo. Tá? Outros jogadores não podem te ajudar, você vai acabar perdendo aqui essa carta mesmo de qualquer jeito. A não ser que por algum motivo você tenha essa fichinha aqui. Aí você simplesmente ignora o incêndio, ele passou reto aqui pela sua cartinha, tá? O próximo jogador, a gente vai passando aqui o incêndio vai ter -1, certo? Então vai ser o 5 de força, -1, 4. E a gente vai ver se esse jogador aqui tem força 4. Aqui no caso, o jogador vermelho tem força 4, ele consegue apagar o incêndio. Então o incêndio acabou por aí. Ele não continuaria até o próximo jogador, né? Mesmo que ele viesse para cá com força -2, ou seja, 3, e o jogador azul não conseguiria apagar ele, porque ele só tem combate a incêndio 2, né? O incêndio já foi apagado pelo jogador vermelho, acabou por aí, parou por aí. Essa fichinha que a gente tirou dali, né, do incêndio, a gente vai embaralhar e misturar com essas outras fichinhas aqui, certo? Pode ser então que o incêndio ocorra na mesma Nagaia que aconteceu nessa última rodada. Então é uma surpresa, não tem como a gente prever. Os jogadores vão fazendo todas essas rações, essas rodadas dessa forma que a gente foi falando, né? Vai passando mês a mês. A cada final de estação a gente faz tudo que está descrito ali, descarta as cartas, ganha o salário, pontua as Nagaias, alimenta os nossos trabalhadores. E da última estação aqui, no finalzinho do inverno, aqui da rodada 12 para 13, a gente continua fazendo isso. Só que adicionalmente a gente também vai pegar o nosso carinha aqui, ó, que representa os jogadores, e vai tirar ele do tabuleiro. Por quê? No dia de Ano Novo, né, na noite de Ano Novo, esses jogadores não vão mover aqui. Ao invés disso, ao invés da gente escolher lá a ordem de turno com os nossos ajudantes, a gente vai simplesmente naquela ordem lá, definida pelo qual é o jogador inicial, pelo nosso poder de combate a incêndio, a gente vai
escolher qualquer barraca que esteja disponível, qualquer barraca, até barracas já utilizadas inclusive, né? Para a gente fazer a ação como se a gente tivesse parado ali. Pode fazer essa aqui de baixo, pode fazer as de cima, na ordem que você quiser, quais você quiser. Pode fazer todas, pode fazer só algumas, enfim. Então essa última rodada, né, a rodada número 13, ela funciona dessa forma. Você pode ir em qualquer lugar, independente de quantos passos, enfim. Pode ir em qualquer lugar. Você pode até, inclusive, colocar os trabalhadores aqui, novamente, né, só para você lembrar, né, a ordem dos turnos, mas isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, porque você não vai dar a volta de novo, né, só vai direto na ação que você quer fazer e faz a ação que você quer fazer. Depois disso, depois dessa 13ª rodada, nós vamos para a pontuação final. Bom, o que vale ponto no final do jogo? Primeiramente, a gente vai ver os tipos diferentes de personagens, as cores diferentes de personagens que a gente tem. Então, aqui, ó, nessa parte aqui do tabuleiro, a gente tem uma referência. Quantas cores diferentes a gente tem, a gente vai ganhar o quadrado daquela quantidade em números. Então, se for 1 ao quadrado, 1 ponto. 2 ao quadrado, 4 pontos. E assim sucessivamente. Então, o máximo que a gente vai conseguir aqui é 25 pontos, que é 5 ao quadrado. Certo? E aqui a gente tem uma exceção. O titiriteiro vai te dar esse íconezinho aqui, essa fichinha especial que você pode transformar em qualquer cor. Ou ela, né? Em qualquer cor. Então, por exemplo, eu posso usar aqui para dizer que esse personagem aqui é vermelho. Nesse caso, no final do jogo, eu teria 5 cores diferentes, 25 pontos. Então vou anotar lá, 25 pontos. A gente tem esse bloquinho aqui que vai nos ajudar na pontuação final, então ajuda bastante. Vai colocar ali o nome do jogador. A gente vai colocar primeiro ali também os IKs que a gente conseguiu, né? Os pontos rosinhas que a gente conseguiu durante a partida. Aqui a diferenças, né? Os personagens diferentes. Depois disso a gente vai ver os peixes, certo? A gente vai pegar aqui os peixes, o último, 10, mais esse 7 aqui, 17 pontos, vou anotar lá. As nossas trouxinhas de tabaco, então a gente vai pegar aqui as pontuações das nossas trouxinhas de tabaco. Essa aqui me dá 2 pontos e essa aqui me dá 1 ponto para cada 4 mons. Neste caso aqui eu teria 1, 2, 3, 4 e 4, sobraria 1, 2, aqui eu conseguiria 2 pontos. Mas como eu tenho um cachimbo, né, eu dobro a pontuação. Então aqui que eu conseguiria 2, na verdade consigo 4 porque eu dobrei. E aqui que eu conseguiria 2, também consigo 4 porque eu dobrei. Depois disso a gente verificaria as nossas construções. Lembra que o jogador vermelho tinha construído aqui o nosso Teatro Kabuki? Mais 26 pontos. A gente ganharia também mais 3 pontos para cada Koban. Então aqui daria mais 6 pontinhos. 1 ponto para cada madeira, mais 1 pontinho. E 2 pontos para cada Mon, para cada 4 Mons. Então aqui, como a gente já tinha visto, 4 mais 4, 8, mais 2 pontinhos. Somando tudo isso, é a nossa pontuação. E o jogador que tiver mais pontos de vitória é o vencedor. Lembrando que quaisquer recursos de arroz ou sandálias que sobrarem não contam. E quaisquer trabalhadores nossos que ainda estão no tabuleiro e não se aposentaram, não entram nessa pontuação aqui. Caso empate na pontuação aqui na contagem dos pontos, vence aquele que tiver o maior poder de combate a incêndio, lá naquela trilhazinha vermelha, representada por esse marcadorzinho de combate a incêndio aqui. Se ainda assim estiverem empatados, dentre os jogadores empatados, ganha aquele que estiver com o marcador mais em cima, né? Mais em cima no nível empatado. Algumas considerações e diferenças para 2 jogadores. Para 2 jogadores, as nagaias não vão ter 4 espaços. Ao invés disso, elas vão ter apenas 3. E esse espaço aqui do meio, ele vai contar para ambas as 2 lojas aqui da frente. Então, quem parar nessa loja pode usar esse artesão e esse aqui do meio. E esse aqui pode usar este artesão e este aqui do meio. Logo, esse espaço aqui custa mais. Quando a gente for pontuar para a maioria das nagaias, a gente não vai ter aquela, né, que conta aqui, esses aqui da extremidade do meio, certo? Então a gente só vai pontuar aquelas 4 das extremidades de fora, ok? Outra coisa, na hora que a gente colocar aqui o nosso ajudante para ver quantos espaços a gente vai andar, a gente vai ter, né, essas fichinhas aqui, que a gente vai fazer uma pilhazinha com elas, e elas vão bloquear um dos espaços antes da gente, né, um espaço por rodada, antes da gente decidir, elas vão bloquear, então naquela rodada a gente não vai poder usar aquele espaço ali.
Cada rodada a gente vai descartar aquilo ali e vai colocar outro aleatório. Ok? Aqui em casa, por exemplo, a gente faz uma pilha de 3 para cada estação. Assim até ajuda a gente se a gente esqueceu, por exemplo, de passar o marcador de rodadas ali, esse aqui ajuda a gente a ver em qual rodada a gente está, caso a gente esteja errando, certo? Então são exatamente 12, tá? Não são 13 porque na última rodada a gente não vai colocar o nosso ajudante ali, a gente simplesmente vai usar uma ação qualquer. Além disso, para 2 jogadores os incêndios são um pouco mais fracos. Então já tem aqui nesse lado para 2 jogadores do tabuleiro, mostrando que os incêndios são um pouquinho mais baixos do que num jogo normal para 3 ou 4 jogadores. Além disso, cada um dos 2 jogadores que estiver jogando vai receber um desses marcadores aqui. Um marcador de sol e um marcador de lua. Percebe que tem esses símbolozinhos aqui embaixo, né? Além da gente botar uma moedinha nas cartas, antes disso a gente vai pegar e colocar, né? Então o jogador que tiver aquele marcador ali vai colocar uma das cartas de artesão que sobrou, que ninguém contratou. Ele pode escolher qualquer uma delas e colocar em uma nagaia, né? Sem pagar nada e tal. E aquilo ali vai ser um jogador neutro, tá? Ele não vai receber o Kobun, né? Então não vai botar um trabalhadorzinho ali, vai ficar sem nada. É um jogador neutro. A partir do momento que alguém utilizar aquela ação ali, essa carta aqui do jogador neutro é descartada. Mas essa carta aqui vai servir para a pontuação da maioria das nagaias, caso ela esteja ali entre uma estação e outra. E é isso aí, pessoas. Esse aí foi o nosso vídeo de regras do Wiki. Jogo show de bola, com matemática show de bola, que tem funcionado muito bem para 2 jogadores. Se tu curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, curtir ele aqui embaixo, deixar seu comentário também sobre o que você achou das regras, das mecânicas do Wiki, que são super simples, mas que casam super bem. Forte abraço e até o próximo vídeo.